A filha do milionário nunca tinha caminhado um único dia na sua vida. O pai aceitava esse destino como definitivo até ao dia em que chegou a nova empregada. O que parecia ser apenas uma contratação, depressa se ia transformar num feito impossível, mudando para sempre a história daquela casa. A Sara tinha apenas 5 anos, mas já carregava nos olhos um peso que não correspondia à sua idade. Desde o acidente que roubou a vida à mãe, 3 anos antes, a menina vivia presa a uma cadeira de rodas. O brilho que antes iluminava o seu rosto desaparecera, substituído por um silêncio quase resignado. Os corredores enormes da mansão, que já de si eram frios, tornaram-se ainda mais sombrios depois daquela tragédia. Lisandro Ferreira, o pai, um milionário respeitado, tentava preencher o vazio oferecendo-lhe brinquedos caros, médicos de renome e todo o conforto possível, mas no fundo ele também sofria e não sabia como dar-lhe o que a filha mais precisava: afeto e presença real. A vida dos dois mudou no dia em que a Roberta chegou. Tinha 25 anos. Vinha do interior com um ar simples e mãos que mostravam as marcas de quem sempre tinha trabalhado no duro. Entrou na mansão como empregada, mas não parecia encaixar na rigidez do lugar. Em vez de olhar para cima, para o patrão, inclinou-se diante da cadeira da Sara. "Olá, menina, deixas-me ser tua amiga?" perguntou com uma voz suave, enquanto um sorriso lhe iluminava o rosto. A Sara hesitou, com os olhos desconfiados, mas em segundos aquele sorriso sincero quebrou uma barreira invisível. A menina acenou com a cabeça, quase sem se dar conta, e murmurou: "Quero." Foi aí que a ligação começou. A Roberta não tratava a Sara como uma menina doente. Cantava enquanto lhe penteava o cabelo. Inventava brincadeiras com retalhos de tecido e botões. Contava histórias da sua infância no campo, onde corria descalça entre as plantações. A Sara ria, algo raro até então, e cada gargalhada era como um raio de sol a entrar pela janela fechada da mansão. "Sabias que podemos brincar até com a nossa própria sombra?" dizia a Roberta, acenando em direção à luz. A menina, curiosa, repetia os gestos, redescobrindo a infância que a dor lhe tinha roubado. O Lisandro observava de longe, fingindo estar ocupado com papéis e reuniões, mas sentia o coração aquecer com cada reação da filha. Certa noite, quando a Sara se queixava de dores nas pernas, a Roberta aproximou-se com um pequeno frasco improvisado. "A minha mãe ensinou-me isto. É uma mistura de ervas pisadas no almofariz." Com delicadeza, começou a massajar as pernas frágeis da menina. A Sara fechou os olhos, suspirando, enquanto a Roberta cantarolava antigas canções, como se aquelas notas fossem um bálsamo. O Lisandro, da porta entreaberta, observava em silêncio, sem coragem para interromper. Pensava para si: como é que esta rapariga, em tão pouco tempo, consegue dar à minha filha o que eu nunca fui capaz de dar? Durante uma das massagens com a mistura de ervas, a Roberta falou em voz baixa enquanto esfregava as pernas frágeis da menina. "Sabe, Sara, eu não acho que o problema esteja no teu corpo. Acho que a tua paralisia é emocional, que veio com a tristeza de perderes a tua mãe." A menina abriu os olhos, surpreendida, e confessou: "Foi mesmo. Quando ela se foi embora, nunca mais consegui andar." As lágrimas correram e a Roberta abraçou-a com ternura. "Eu percebo-te, querida. Eu também perdi a minha mãe há anos. Doeu-me tanto que pensei que a vida tinha acabado para mim, mas não acabou. A gente aprende a viver por eles, a ser feliz por eles." Em cada sessão, além das mãos que aqueciam as pernas da Sara, as palavras da Roberta iam desfazendo nós invisíveis. "Sentes o calor? É a vida que quer acordar", dizia, a sorrir. E a menina, entre lágrimas e esperança, perguntava: "Achas mesmo que eu vou conseguir voltar a andar?" A Roberta segurava o seu rosto com firmeza, com o olhar cheio de fé. "Não acho, tenho a certeza. O amor que sentes pela tua mãe não te vai fechar na dor. Vai dar-te forças para seguires em frente." Aquilo tornou-se o verdadeiro remédio. E então, aconteceu. Numa tarde dourada, no meio da sala, a Roberta terminou a massagem e olhou para a menina com os olhos brilhantes. "Vamos tentar algo diferente hoje?" A Sara respirou fundo. "Pôr-me de pé. Não consigo." "Consegue sim. Confia em mim." Agarrou nas mãozinhas da menina, firmou-lhe os pés no chão e, com cuidado, ajudou-a a levantar-se da cadeira de rodas. Por um instante, o tempo parou. A Sara, a tremer,
Sentiu o chão sob os pés. As lágrimas brotaram antes de conseguir dizer o que quer que fosse. Eu estou de pé, gritou, incrédula. O grito ecoou pelo corredor e atraiu o Lisandro. Entrou na sala com os olhos arregalados e viu a cena que nunca imaginou presenciar. A filha de pé, amparada pelas mãos da empregada. Sara, balbuciou, sem querer acreditar. O homem de ferro, habituado a engolir a própria dor, não resistiu. As lágrimas caíram pesadas, libertando anos de silêncio. Correu, caiu de joelhos diante da filha e abraçou-a, chorando como uma criança. Meu Deus, estás de pé. A Sara, entre soluços e risos, apertou-lhe a mão e disse: A Roberta fez um milagre, papá. Naquele instante, a mansão que sempre fora fria encheu-se de vida e algo invisível transformou-se para sempre. Aquela imagem da Sara de pé não saiu da cabeça de ninguém na mansão. No dia seguinte, a menina acordou radiante, chamando pela Roberta antes mesmo de abrir os olhos. Onde está a minha Roberta? Perguntava, e ao ouvir os passos suaves da empregada, estendeu os braços para um abraço apertado. A Roberta, com a sua ternura quase maternal, respondeu: Estou aqui, pequenina, pronta para mais um dia de aventuras. A menina soltou uma gargalhada e naquele riso havia um som que o Lisandro já não ouvia desde antes do acidente. Ele, parado à porta, observava em silêncio e pela primeira vez em muito tempo sentiu que não estava sozinho naquela dor. A Roberta começou a acompanhar a Sara em tudo. Nas sessões de fisioterapia, transformava os exercícios em brincadeiras. Quando a menina se cansava, a Roberta inventava histórias. Cada vez que levantas essa perna, é como se uma fada ganhasse asas. A Sara ria, mesmo entre lágrimas de esforço, e dizia: Então já devo ter criado um exército inteiro. O fisioterapeuta, impressionado, murmurava ao Lisandro: Nunca vi uma criança reagir tão bem à presença de alguém. O pai, embora não o admitisse em voz alta, sabia que aquilo era mérito da empregada. O tempo ao lado da Roberta não se limitava ao tratamento. No jardim, brincavam com flores e inventavam receitas de poções mágicas. Na cozinha, riam enquanto a Roberta improvisava bolos simples, deixando que a Sara misturasse a massa com as mãos. Vai ficar delicioso, dizia a menina, a lamber o dedo sujo de chocolate. O Lisandro, de longe, permitia-se sorrir ao ouvir a filha. Surpreendia-se com a forma como o calor daquela rapariga de 25 anos conseguia dar aconchego não só a Sara, mas também a ele, que há anos vivia aprisionado na sua própria rigidez. As conversas entre patrão e empregada começaram acanhadas. Um comentário sobre o tempo, uma pergunta sobre a rotina da Sara, até que, numa noite silenciosa, o Lisandro quebrou o gelo. A Roberta tem uma forma diferente de lidar com ela. Como é que consegue? A Roberta pensou por um instante, olhando para as suas mãos, que ainda tinham o aroma das ervas. Eu não trato a Sara como uma menina partida, senhor Lisandro. Trato-a como alguém que ainda pode viver tudo. Ele ficou em silêncio, comovido. No seu íntimo, sentiu-se tocado por uma verdade que nunca tinha ousado admitir. Ele próprio também se sentia partido. Pouco a pouco, a Roberta deixou de ser apenas uma empregada. Tornou-se uma presença indispensável, preenchendo os espaços que o Lisandro não sabia ocupar. Sempre que a Sara se referia a ela como a minha Roberta, havia ternura e um sentimento de pertença. Um dia, durante o jantar, a menina pegou na mão dela e na do pai, juntando-as sobre a mesa. Agora somos 3, disse, com a simplicidade de quem não sabe mentir. O Lisandro estremeceu. Ninguém o tinha aproximado tanto da filha daquela maneira. No silêncio dos corredores, o Lisandro começou a procurar conversar mais com a Roberta. Falava da sua infância, da sua primeira bicicleta, do aroma da comida da sua mãe. Ela, em troca, partilhava memórias do campo, de noites iluminadas por candeeiros a petróleo, da voz da mãe a cantar enquanto esmagava ervas no almofariz, e do facto de nunca ter conhecido o pai. Havia uma dor comum que os unia, a perda, e de forma inesperada, isso abriu caminho para confidências. É estranho, quanto mais a Roberta fala, mais me lembro do que perdi, confessou o Lisandro. A Roberta sorriu, triste mas convicta. Talvez não seja a perda, senhor Lisandro. Talvez seja a memória para não deixarmos de viver. E assim,
De uma ligação simples e inesperada, nasceu algo maior. A menina recuperava novamente a sua infância. O pai reencontrava o calor humano e a empregada encontrava um lugar que não procurava, mas que parecia ter sido desenhado à sua medida. A mansão, antes cheia de ecos, estava agora preenchida por vozes, risos e confidências. Naquela noite, a mansão estava envolta num silêncio quase acolhedor. A Sara já dormia, abraçada a um boneco de pano que a Roberta lhe tinha cozido. No rés do chão, a biblioteca estava iluminada apenas pela luz amarelada de um candeeiro antigo. O Lisandro estava sentado num cadeirão de couro, com um copo de uísque intacto ao lado, quando chamou: "Roberta, venha cá. Quero mostrar-lhe uma coisa." Ela entrou devagar, com os pés leves sobre o tapete grosso, e reparou que sobre a mesa estava um álbum grande de fotografias em preto e branco, com páginas amareladas pelo tempo. Ele abriu o álbum com cuidado, como quem toca num tesouro frágil. "Esta era a minha vida. Antes de tudo mudar", disse, com uma voz baixa, quase arrastada. Roberta sentou-se ao lado dele, curiosa, enquanto ele passava páginas cheias de recordações, festas, viagens, rostos desconhecidos, até que, ao virar uma folha, o mundo dela parou. Uma fotografia. Lisandro, jovem, a sorrir ao lado de uma mulher de beleza doce e olhar inesquecível. No verso, com letras delicadas: "Para o Lisandro, com amor, Helena, 1999. O impacto foi imediato. O rosto de Roberta empalideceu. As lágrimas brotaram como se algo dentro dela se tivesse partido. A sua voz saiu abafada, trêmula. "Essa mulher é a minha mãe." Lisandro arregalou os olhos, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Abriu a boca, mas não saiu palavra alguma. O ar tornou-se denso, como se a sala inteira se tivesse fechado sobre eles. Roberta segurou a foto entre as mãos, olhando para ele como se olha para um acusado. "Diga-me, é verdade?" Lisandro fechou os olhos e levou as mãos ao rosto, como se quisesse esconder-se do inevitável. A sua respiração tornou-se pesada. "A Helena foi o maior amor da minha vida. Eu tinha 20 anos e ela mudou tudo. Mas quando soube da gravidez, travei. A voz dele estava quebrada, esmagado pela culpa. Fugi, escolhi o meu futuro. Escolhi não ser pai." Roberta recuou, cambaleando como se tivesse levado um soco. O álbum quase lhe caiu das mãos. "Tu escolheste?" gritou ela, com a voz a cortar o silêncio da mansão como uma faca. "Escolheste abandonar a minha mãe grávida. Escolheste deixar-me nascer sem pai, sem sequer me olhares uma única vez." Enquanto eu perguntava quem ele era, enquanto ela inventava desculpas para esconder a tua cobardia. As mãos dela tremiam, mas a sua fúria era ainda maior. "Tu não és apenas o meu patrão, Lisandro. És o homem que me negou a vida que eu merecia." As palavras de Roberta ardiam como ferro em brasa. Lisandro tentou aproximar-se, com as lágrimas já a molharem-lhe o rosto. "Sim, fui um cobarde. Pensei que teria tempo para emendar as coisas, mas a vida passou e quando percebi, já era tarde demais." Roberta recuou bruscamente, com repugnância. "Tarde demais. Eu vivi 25 anos sem pai. 25 anos a ver a minha mãe criar-me sozinha, a carregar um silêncio que agora sei que foi imposto por ti. Tarde demais foi cada aniversário sem ti. Cada noite em que chorei a perguntar-me por que razão não era suficiente para ser amada pelo meu próprio pai." A fúria dela enchia o ambiente. Os livros, os quadros, tudo parecia ser testemunha daquela condenação. Lisandro caiu de joelhos. Com o rosto escondido entre as mãos, soluçava como um homem destruído. "Não tenho desculpas, Roberta. Não tenho perdão." Mas a jovem, sufocada pelo rancor, ergueu a foto com as mãos a tremer. "Tu não mereces sequer pronunciar o nome da minha mãe. Deixaste-a sozinha e deixaste-me a mim. E agora, o que queres? Que o aceite. Que abrace o homem que destruiu a nossa família antes sequer de ela começar." As lágrimas de Roberta caíam pesadas, misturadas com o ódio que lhe queimava o peito. A sua voz, agora baixa, soou como uma sentença. "Eu nunca tive pai, e agora descubro, da pior maneira, que talvez tenha sido melhor assim." O silêncio que se seguiu foi insuportável. Lisandro tremia,
destroçado pela verdade que voltava para devorar os erros da sua juventude. Roberta, de pé, respirava com dificuldade, como se cada palavra tivesse aberto mais uma ferida dentro dela. Roberta ainda estava agitada quando deixou cair a foto sobre a mesa. O som seco ecoou pela biblioteca como se fosse o golpe de um martelo de sentença. Lisandro, de joelhos, estendeu a mão para ela, mas a jovem recuou como se tivesse visto uma serpente. Não, não te atrevas a tocar-me, disse ela, com a voz quebrada pelas lágrimas e pela raiva. Os seus olhos ardiam de dor. Tu não és o meu pai. És o homem que escolheu negar-me, que abandonou a minha mãe quando ela mais precisava. O que existe entre nós é sangue, mas o sangue também pode ser veneno. Lisandro tentou levantar-se. A voz falhava-lhe. Roberta, juro-te, eu não sabia o que fazia. Era um rapaz. Tive medo. Se eu pudesse voltar atrás. Ela interrompeu-o com um grito. Mas não voltaste. A palavra ecoou como um golpe. Enquanto tu construías o teu império, eu crescia a perguntar-me por que razão não tinha um pai. Enquanto tu te vestias de fato, eu via a minha mãe a desdobrar-se para me dar o mínimo. Tu fizeste uma escolha, e agora queres desfazê-la. Queres que eu te aceite como se nada tivesse acontecido? Não, isso não vai acontecer. As lágrimas corriam pelo rosto de Lisandro, mas ele continuou a suplicar. Por favor, eu não sabia que o destino te ia trazer até mim. Não me rejeites agora. Deixa-me, pelo menos, tentar ser alguma coisa para ti. Roberta mordeu os lábios com força, quase até sangrar, sufocando o grito que trazia na garganta. Alguma coisa? Queres ser alguma coisa para mim agora? Depois de 25 anos, depois de me condenares ao silêncio, à ausência, à vergonha de nunca saber de onde vinha? Não, eu não vou carregar um apelido que nunca esteve comigo. Vou-me embora. A frase saiu como um golpe seco, ecoando por toda a sala. O peso da decisão impôs-se como um muro entre eles. Roberta saiu da biblioteca e subiu para o quarto, com as lágrimas a turvarem-lhe a visão. A porta do quarto da Sara estava entreaberta. A menina dormia tranquila, a respirar suavemente, sem imaginar o turbilhão que consumia a mulher que agora era quase uma mãe para ela. Roberta entrou devagar, sentou-se à beira da cama e ficou a observar o rosto sereno da pequena. O coração partia-se-lhe em pedaços. Como é que vou dizer adeus sem destruir também esta menina? Com a mão a tremer, pegou num papel e numa caneta que estavam na secretária. Escreveu lentamente, enquanto as lágrimas caíam sobre o bilhete. Minha querida Sara, és a luz que me fez sorrir de novo. Nunca te esqueças de que podes caminhar, sonhar, viver. Nunca te esqueças de que és forte. Amo-te mais do que consigo expressar. Dobrando o papel, deixou-o ao lado da almofada, enquanto acariciava com ternura o cabelo da menina. Por dentro sentia-se feita em pedaços, mas não teve coragem de a acordar. De volta ao quarto que ocupava na mansão, Roberta guardou a sua roupa na mala, em silêncio. Cada peça de roupa dobrada era como um pedaço de si mesma arrancado. O som do fecho de correr ecoou como uma despedida irreversível. Antes de sair, olhou pela janela. A noite estava pesada, sem estrelas, como se até o céu partilhasse da sua angústia. No rés do chão, Lisandro estava encostado à parede, à espera, mas não teve forças para a travar. Os seus olhos cheios de lágrimas seguiam cada um dos seus passos até a porta. Ao cruzar o átrio da mansão, Roberta sentiu que o coração quase lhe gritava, a implorar para ficar. Mas o rancor, a raiva e a ferida aberta eram mais fortes. Abriu a porta e saiu. O vento frio da madrugada envolveu-a, arrepiando-lhe a pele. Não olhou para trás. Não queria ver a silhueta de Lisandro, destruído, à entrada da casa. Não queria permitir-se fraquejar diante daquele laço que se rompia. Dentro de si, restava apenas uma certeza. Partir era a única forma de sobreviver ao peso daquela verdade. O portão da mansão abriu-se lentamente, a ranger como se também sentisse o peso da decisão de Roberta. Ela saiu com passos firmes, embora o coração lhe rogasse em silêncio para voltar. A mala pesava na sua mão, mas não tanto quanto a raiva e a dor que carregava no peito. O vento frio da madrugada tocava-lhe o rosto, trazendo lágrimas que ela já nem tentava conter. Do alto, no terraço iluminado por uma luz tênue, Lisandro observava, imóvel, com uma expressão devastada.
Os seus olhos seguiam cada movimento da filha que agora se afastava para sempre, a filha que só tinha reconhecido quando já era tarde demais. Apoiou as mãos na grade da varanda, com os dedos a enterrarem-se no ferro e o corpo a tremer. O coração batia descompassado e a respiração vinha em golfadas curtas, como se algo o estivesse a apertar por dentro. Roberta, não me deixes, murmurou em voz baixa, inaudível para ela, mas pesada como uma súplica. Um passo atrás, outro, até que as pernas lhe falharam. Lisandro cambaleou, perdeu o equilíbrio e desabou, com o corpo a embater contra o chão de pedra do pátio. O som da queda ecoou como um trovão na madrugada, quebrando o silêncio com brutalidade. Roberta parou imediatamente. O coração sobressaltou-se-lhe e deixou cair a mala no chão. "Senhor Ferreira!" gritou, a correr desesperada em direção ao portão. Quando chegou, a cena paralisou-a. Lisandro estava estendido, com o rosto pálido, os lábios arrociados e o olhar perdido no vazio. O homem que ela tantas vezes tinha odiado pela sua ausência, agora parecia frágil, destroçado, indefeso. "Não, não me faças isto!" chorou ela, a ajoelhar-se ao lado dele e a segurar a sua mão fria. "Não posso perder-te desta maneira, não assim." O estrondo da queda acordou a Sara, que apareceu no topo das escadas ainda insonada, a arrastar os pés. Quando viu o pai no chão e Roberta desesperada, um grito dilacerante escapou-lhe da garganta. "Papá!" A menina correu, com as pernas ainda trêmulas, a tropeçar nos degraus até chegar ao pé deles. Caiu de joelhos ao lado dele, a chorar sem controlo. "Não, papá, não me deixes, por favor. Não te vás embora tu também." A desesperação da menina cortava o ar. Entre soluços, olhou para Roberta e implorou. "Ajuda-o, tu ajudas sempre. Tens de ajudar o meu papá." Com lágrimas nos olhos, Roberta tomou uma decisão imediata. "Vamos levá-lo agora mesmo." Ela e a Sara, unidas pela urgência, reuniram forças que nem sabiam que tinham. Com dificuldade levantaram Lisandro, acomodando-o no banco de trás do carro. Roberta pegou no volante e a Sara segurava a mão do pai, a chorar sem parar. "Fica comigo, papá. Fica comigo. Não me deixes." O Lisandro mal conseguia abrir os olhos. A sua respiração fraca revelava o perigo. A Roberta conduzia veloz pela estrada deserta, rezando em voz baixa entre lágrimas. "Aguenta mais um pouco. Só mais um bocado." No hospital, as portas das urgências abriram-se de repente. Médicos e enfermeiros correram em direção ao corpo inconsciente do Lisandro, levando-o imediatamente para a sala de emergência. A Sara agarrou-se ao braço da Roberta, desesperada. "Ele vai morrer. Diz-me que não. Diz-me que não." A Roberta abraçou-a com força, sentindo o pequeno coração descontrolado contra o seu peito. "Não, meu amor. Ele não vai morrer. É forte. Vai lutar. Prometo-te que não o vamos deixar sozinho." Mas por dentro o medo dela era avassalador. Minutos depois, quando lhe pediram os documentos para o processo, a Roberta sentiu as pernas a tremer. O olhar da recepcionista atravessava-a, exigindo respostas. Foi então que, sem hesitar, respirou fundo e disse: "Chamo-me Roberta. Sou filha dele." As palavras ecoaram dentro dela, como se arrancassem de repente todo o peso da verdade que tinha andado a negar. Era impossível voltar atrás. Pela primeira vez, não falava como funcionária, mas sim como sangue do seu sangue, como família. O diagnóstico chegou rápido e devastador. O Lisandro sofria de uma insuficiência renal avançada de origem genética. O médico sério explicou: "Sem um transplante urgente, ele não vai resistir." A Roberta sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. O seu coração batia com força, e a Sara olhava para ela com os olhos cheios de lágrimas, implorando uma resposta. O médico continuou: "Por ser filha biológica, a senhora é a primeira opção para ser avaliada. Se for compatível, será a única oportunidade." A Roberta levou a mão ao rosto, com as lágrimas a correrem-lhe sem controlo. No meio da dor, a verdade impunha-se, cruel e inegociável. O laço que o Lisandro tinha negado durante tanto tempo materializava-se agora no seu sangue, e com ele, a escolha entre o rancor ou a vida. A sala branca cheirava a desinfetante e a urgência. A Roberta sentou-se em silêncio na maca, enquanto uma enfermeira preparava a seringa. A agulha penetrou-lhe na pele
e o tubo transparente encheu-se de sangue vermelho. Temos de nos despachar. O tempo dele é curto, murmurou a mulher de bata, enquanto selava o frasco com firmeza. A Roberta desviou o olhar, engolindo em seco. Nunca uma simples análise lhe tinha parecido tão pesada. A sensação de estar encurralada num destino que não escolhera sufocava-a. Ao sair da sala, deixou-se cair num banco do corredor, de cabeça baixa e com o coração acelerado. As horas seguintes foram um tormento. A Roberta caminhava de um lado para o outro, com as mãos frias e úmidas e a mente em guerra. A cada médico que passava, o estômago dava-lhe voltas. E se eu for compatível? E se for a única capaz de o salvar? O relógio na parede marcava os minutos como marteladas e a angústia aumentava. Ali ao canto, a Sara permanecia em silêncio, abraçada ao seu boneco de trapos, com os olhinhos fixos na porta do laboratório, como se esperasse um milagre. Quando o médico voltou, a gravidade no seu rosto não deixou margem para dúvidas. Segurava a pasta com firmeza. Já saiu o resultado, anunciou. A Roberta sentiu as pernas falharem-lhe. A senhora é compatível. As palavras tão simples ecoaram como um trovão dentro dela. As lágrimas brotaram de imediato, não de alívio, mas de raiva. Por que é que tenho de ser eu? Por que é que tem de ser logo eu? Pensou com o peito apertado. Era como se o destino lhe tivesse preparado a pior das armadilhas. Atordoada, a Roberta deixou-se cair no banco duro do hospital. De olhos fixos no chão, procurava respostas invisíveis. A notícia repetia-se na sua mente. Podia salvar o Lisandro, mas esse poder vinha acompanhado da condenação de enfrentar o homem que escolhera abandonar, lá antes de ela nascer. O seu peito ardia, consumido por anos de rancor. Ele renegou-me, deixou-me crescer sozinha, e agora a minha vida é a chave para a dele. As perguntas queimavam, os punhos cerrados revelavam a luta interna. Foi então que sentiu um toque leve na perna, olhou para baixo e viu a Sara, com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. A menina segurava um papel amarrotado com desenhos feitos à pressa. Eram 3 figuras de mãos dadas, uma pequenina, uma maior e outra no meio, com os nomes escritos de forma desajeitada. O papá, eu, a Roberta. Por baixo, escrito com letras tremidas, lia-se: por favor, não deixes o nosso papá ir embora como a mamã. A Roberta levou a mão à boca, sufocando um soluço. O nosso papá, repetiu com a voz embargada. A Sara acenou com a cabeça, limpando as lágrimas com as costas da mão. Sim, Roberta, ele é o meu papá e agora também é o teu. Eu sempre quis ter uma irmã e encontrei-te a ti. Por favor, não me deixe sozinha. Não deixes que ele também me deixe. O olhar da menina transmitia uma pureza desarmante, como se cada palavra fosse a verdade mais simples e irrefutável do mundo. A Roberta tentou resistir, desviando o olhar, mas ele abandonou-me, Sara. Ele renegou-me quando eu mais precisava. Não consigo esquecer. A menina apertou-lhe a mão com uma força surpreendente. Eu também perdi a minha mamã e doeu tanto, mas não o quero perder a ele também. Tu sabes como é, Roberta. Tu sabes a dor que fica. Não podemos deixar que essa dor vença outra vez. Desta vez não. As lágrimas da Sara caíam uma a uma, manchando o desenho que ainda segurava. A jovem sentiu o peito despedaçar-se. Havia anos de rancor a arder dentro dela, mas ali estava também a voz pura de uma criança a implorar não só pela vida do pai, mas pela oportunidade de não viver a mesma ausência que ela própria vivera. E se eu o fizer e ele continuar a ser o mesmo homem frio, distante? E se ele nunca mudar? Perguntou com a voz trêmula, quase num sussurro. A Sara levantou os olhos cheios de lágrimas e respondeu, convicta: ele já mudou, Roberta. Eu vi quando tu chegaste às nossas vidas. Ele chorou por mim, chorou por ti, ele já não é o mesmo. A Roberta não conseguiu conter o choro. Abraçou a Sara com força, como se aquele pequeno corpo fosse o seu único porto seguro. A menina, entre soluços, sussurrou-lhe ao ouvido: tu és a minha irmã, e as irmãs cuidam uma da outra, cuidam da família, cuidam do nosso papá. O peso da palavra nosso ecoou profundamente, atravessando todas as barreiras que a Roberta tinha erguido ao longo dos anos. Pela primeira vez, sentiu que já não estava sozinha contra o mundo. O silêncio que se seguiu só era quebrado pelo som distante dos monitores do hospital. A Roberta limpou as lágrimas do rosto da Sara
E ainda a chorar, murmurou: "Não sei se tenho forças, mas sei que não posso deixar que percas mais ninguém." O olhar da menina brilhou de esperança. Naquele instante, o orgulho da Roberta começou a ceder não perante o Lisandro, mas sim perante a inocência de uma criança que via para lá das feridas. Na manhã seguinte, respirava-se tensão no hospital. Os corredores fervilhavam de enfermeiros, macas e chamadas de emergência. A Roberta caminhava de cabeça baixa, já vestida com o fato cirúrgico, com a touca a esconder-lhe o cabelo e o coração a bater desesperadamente. Antes de entrar no bloco operatório, deteve-se diante do vidro da sala de espera. Do outro lado, a Sara apoiava as duas mãozinhas contra o vidro, a chorar baixinho. "Por favor, mana, salva o nosso papá." Aquelas palavras simples e puras foram a última imagem que a Roberta levou consigo antes de cruzar aquelas portas pesadas. A cirurgia começou e o tempo pareceu dissolver-se. Os focos intensos iluminavam a sala fria. Os bisturis brilhavam sob as mãos precisas dos médicos. O som rítmico dos monitores era a única medida de esperança. Do outro lado da parede, a Sara aguardava com o coração nas mãos. Sentada numa cadeira dura, abraçava o boneco de trapos contra o peito, com os pés pendurados no ar e a respiração trêmula. A cada enfermeiro que passava, perguntava: "Eles vão ficar bem?" E a Roberta, mas só recebia olhares sérios, que evitavam respostas definitivas. As horas prolongaram-se como eternidades. A Roberta, anestesiada, não sentia o peso da escolha que acabara de fazer, mas cada segundo daquela cirurgia era um fio entre a vida e a morte. O Lisandro, deitado na mesa de operações, parecia mais vulnerável do que nunca. O homem que passara a vida escondido atrás de negócios, poder e silêncio, dependia agora do sangue que tinha renegado durante 25 anos. Cada sutura era uma sentença. Cada sinal sonoro do monitor fazia saltar o coração da Sara. Quando, por fim, a porta do bloco operatório se abriu, surgiu um médico ainda com a máscara cirúrgica pendurada. "A cirurgia foi um sucesso", anunciou. O alívio na sala de espera foi imediato. A Sara correu para ele, agarrando-se à sua bata. "E eles? O meu papá e a minha irmã?" O médico agachou-se, olhando-a nos olhos. "Os dois vão sobreviver. Já podes descansar, pequena." A Sara desfez-se em lágrimas, abraçando a Roberta apenas em pensamento, enquanto agradecia em silêncio, como se falasse com a mãe que tinha perdido. Horas depois, já no quarto, o Lisandro acordou lentamente. O rosto ainda pálido, a respiração fraca, mas vivo. Ao abrir os olhos, viu a filha, a Sara, a dormir numa cadeira, com a cabeça apoiada na borda da cama e as mãozinhas entrelaçadas nas dele. O peito apertou-se-lhe com ternura, uma ternura que nunca tinha sabido expressar. Ao rodar a cabeça com dificuldade, conseguiu ver a Roberta de pé, de costas, a olhar pela janela do hospital. A sua postura era direita, mas havia um cansaço nos ombros, como se carregasse o mundo inteiro. "Roberta." A sua voz saiu rouca, quase num sussurro. Ela não se virou, apenas fechou os olhos, lutando contra a emoção. "Agora tens uma parte de mim", disse ela, fria, mas com um tremor na voz que denunciava o que sentia cá dentro. "Não a desperdices." As palavras caíram no quarto como ferro em brasa. Ainda não havia reconciliação, não, mas havia algo novo. A verdade nua e crua entre os dois, impossível de negar. Lisandro deixou que as lágrimas corressem, sem medo de ser visto. Pela primeira vez, já não havia máscaras, nem dinheiro, nem poder. Apenas um homem que tinha sobrevivido porque a filha que rejeitou decidiu dar-lhe uma segunda oportunidade. Os seus olhos fixaram-se, mesmo de costas, na silhueta de Roberta, e nesse instante, o peso de 25 anos de erros pareceu começar, finalmente, a desfazer-se. Não como um perdão imediato, mas como o início de uma nova história, uma história que ainda teriam de aprender a escrever juntos. Os dias que se seguiram à cirurgia foram lentos, mas cheios de pequenos gestos que pareciam coser feridas invisíveis. Lisandro continuava deitado, a recuperar, e Roberta visitava o quarto com frequência, ainda com alguma rigidez no olhar. Não havia abraços, não havia sorrisos fáceis, mas havia presença, e isso já era alguma coisa. A Sara era a ponte viva entre os dois.
Entrava no quarto com flores colhidas no jardim do hospital, colocava-as ao lado da cama e dizia com toda a simplicidade: "São para ti, papá." Mas a Roberta ajudou-me a escolhê-las. Lisandro observava, cada vez mais consciente do que tinha perdido ao longo de todos aqueles anos. Em voz baixa, numa certa manhã, ele ganhou coragem. "Obrigado por vires." Roberta, sentada numa cadeira a um canto, desviou o olhar para a janela, mas não se foi embora. "Não vim por ti, vim por ela." A resposta doeu-lhe profundamente, mas Lisandro não respondeu. Sabia que, para merecer uma palavra de ternura, teria de começar do zero. E foi exatamente assim, em silêncios partilhados e frases contidas, que o perdão começou a nascer, tímido, quase imperceptível. No refeitório do hospital, enquanto a Sara insistia em dividir a sobremesa pelos três, Roberta dava por si surpreendida ao ouvir as histórias que Lisandro contava sobre a infância da menina. Ela tinha muito medo dos trovões quando era mais pequena. Escondia-se atrás das cortinas e só saía quando eu fingia que a tempestade já tinha passado. Roberta ouvia em silêncio, de olhos fixos no prato, mas sentia algo cá dentro começar a amolecer. Não era uma aceitação plena, mas era um passo. A Sara, na sua inocência, sorria ao vê-los juntos, como se sentisse que a sua missão estava a resultar. De regresso à mansão, após a alta hospitalar, o ambiente tinha mudado por completo. O silêncio que antes sufocava cada canto da casa deu lugar a novos sons. A voz da Sara a correr pelos corredores, a chamar ora pelo pai, ora pela Roberta. Numa tarde, a menina pediu: "Roberta, lês para os dois?" Sentaram-se os três na sala e ela abriu um livro de contos infantis. A voz de Roberta preencheu o espaço e Lisandro, de olhos fechados, deixou-se levar por um tom de voz que lhe recordava uma vida que nunca tinha vivido ao lado dela. No fim da leitura, a menina exclamou: "Vejam como é bonito quando estamos juntos." Ainda havia rancor, ainda havia dor, mas algo novo estava a surgir. Roberta já não se via apenas como uma empregada, já não vestia farda, estava ali porque queria estar, e isso fazia com que cada gesto ganhasse um novo significado. Ao preparar um chá para Lisandro, já não lhe entregava a chávena com frieza. Fazia-o em silêncio, mas deixava que o carinho se notasse nos detalhes. Ele, por sua vez, segurava a chávena com as mãos trêmulas e dizia quase num sussurro: "Obrigado, minha filha." A palavra ainda soava estranha, mas já não era rejeitada. A Sara era quem mais celebrava cada pequena vitória. No jardim, dava a mão aos dois e obrigava-os a caminhar juntos. "Olhem, agora sim parecemos uma família de verdade", dizia, com aquele brilho nos olhos que só uma criança consegue ter. Roberta respirava fundo ao ouvir aquelas palavras, como se precisasse de se convencer de que tudo aquilo era real. Lisandro, em silêncio, limitava-se a sorrir, sentindo que tinha ganho uma oportunidade que julgava perdida para sempre. Não era um perdão absoluto, nem uma ligação reconstruída de um dia para o outro, mas era um recomeço. Cada tarde partilhada, cada conversa simples, cada gesto mediado pela Sara deitava abaixo mais uma barreira erguida pelo rancor. O pai e a filha começavam a ver-se não pelos erros do passado, sino pela vida que ainda podiam construir juntos. A tarde caía sobre a mansão Ferreira, pintando as paredes com os tons alaranjados do pôr do sol. O ambiente dentro de casa era diferente de qualquer outro dia. Não havia aquele silêncio pesado nem sombras de rancor, mas sim uma expectativa serena, como se algo muito importante estivesse prestes a acontecer. Lisandro, já recuperado, chamou a Roberta e a Sara à sala principal. Sentado diante da mesa de madeira maciça, segurava nas mãos um envelope fechado que tremia ligeiramente entre os seus dedos. Roberta entrou com cautela, de olhos semicerrados e desconfiados. A Sara, alegre como sempre, puxava-lhe a mão. "Vem, mana, o papá quer mostrar-te uma coisa." O coração de Roberta acelerou. Desde a cirurgia, os dias tinham sido diferentes, mais leves, cheios de pequenos cuidados silenciosos, mas ela ainda guardava no peito as cicatrizes profundas do abandono. Lisandro levantou-se, caminhou até ela e estendeu-lhe o envelope. "Antes de o abrires, preciso de te dizer. Não posso apagar o que fiz, nem devolver o tempo que perdi, mas posso escolher não voltar a falhar." Com as mãos a tremer, Roberta abriu o envelope.
Lá dentro, encontrou documentos oficiais, os papéis do reconhecimento de paternidade. Por um instante, o mundo pareceu girar ao seu redor. O coração disparou-lhe no peito e a respiração ficou presa na garganta. Tu queres reconhecer-me como filha? Perguntou ela, com a voz embargada. Lisandro acenou com a cabeça, com os olhos rasgados de lágrimas. Não quero ser apenas alguém com quem partilhas o sangue, Roberta. Quero ser o teu pai de verdade perante a lei, perante a vida e, se me deixares, perante o teu coração. Sei que não mereço o teu perdão fácil, mas vou passar todos os dias da minha vida a provar-te que posso ser diferente. As palavras ecoaram dentro dela como um apelo. O peso de 25 anos de dor e de ausência continuava ali, mas a sinceridade no olhar dele desarmou-a. A Sara, com as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, correu para a irmã, pegou na mão dela e colocou-a sobre a de Lisandro. Assina, Roberta. Por favor, eu sempre quis ter uma família e agora tenho-a. Não me tires isto. A pureza daquela menina que já tinha sofrido tanto na vida tornou-se o fio que uniu o que parecia impossível de se juntar. Roberta hesitou. O passado gritava na sua mente. As noites em que se sentiu completamente sozinha, os aniversários sem pai, o lugar vazio à mesa ao lado da mãe. Mas, ao mesmo tempo, o presente chamava por ela. O riso da Sara, o olhar arrependido de Lisandro, a oportunidade real de reconstruir tudo. As lágrimas caíram em silêncio. Com as mãos trêmulas, pegou na caneta e assinou. O som da tinta a correr sobre o papel foi como o fechar de uma porta do passado e o abrir de uma nova vida. No instante seguinte, Lisandro não conseguiu conter a emoção. Puxou Roberta para os seus braços, com o corpo sacudido por soluços. Minha filha, repetia ele, como se cada palavra fosse uma prece atendida. Roberta, com o rosto banhado em lágrimas, acabou por responder num sussurro que, para todos, pareceu um grito de libertação. Papá. A Sara, a rir e a chorar ao mesmo tempo, saltava à volta deles e depois abraçou os dois. Agora tenho um papá e uma irmã de verdade. Agora somos uma família. O salão encheu-se com as palmas das poucas pessoas presentes. Os empregados que, emocionados, tinham assistido a tudo a partir da porta entreaberta. Mas o que realmente importava estava ali, naquele abraço apertado. Lisandro ergueu o olhar, com a voz firme apesar de toda a emoção. A vida deu-me uma segunda oportunidade. Não é todos os dias que podemos reescrever a nossa história, mas hoje conseguimos. Roberta limpou as lágrimas enquanto segurava a mão da filha dele, que agora também era a sua irmã de coração. E vamos honrar esta oportunidade juntos. A Sara, de rosto iluminado, completou com uma simplicidade infantil, mas cheia de sabedoria. A família não é aquela que nunca erra, é aquela que decide amar mesmo depois da dor. O silêncio que se seguiu foi sagrado, interrompido apenas por lágrimas e sorrisos. E pela primeira vez, naquela mansão antes tão fria, já não havia dor nem vazio. Havia um sentimento de pertença. Um pai, uma filha e uma menina que acreditou até ao fim que o amor conseguia curar tudo. Se gostaste deste conteúdo, não te esqueças de te subscrever no canal para veres mais vídeos como este. Deixa o teu gosto para nos apoiares e ativa as notificações para não perderes nenhuma novidade. Isso ajuda-nos a continuar a criar o melhor para ti. Até ao próximo vídeo. No restaurante elegante, o milionário afastava com delicadeza a menina que pedia apenas um prato de comida em troca de limpar o chão. Para ele, ela não passava de uma pedinte entre tantas outras. Mas, quando ela se virou, algo brilhou na sua orelha. Um pequeno brinco em forma de flor, o mesmo brinco que a sua filha usava no dia em que desapareceu. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir algo que faria a sua vida desmoronar-se de uma forma que jamais poderia prever. Antônio Vilar estava sentado na esplanada de um restaurante luxuoso, rodeado pelo murmúrio elegante da cidade. À sua frente, o prato de massa fumegava, mas ele não dava uma única garfada. O olhar fixo no vazio, perdido num ponto distante, denunciava o que na verdade o sustentava. Recordações. Há 5 anos que a sua filha, Inês, tinha desaparecido sem deixar rasto. 5 anos em que acordava com o peito apertado e adormecia com a sensação de que o mundo inteiro lhe tinha sido arrancado. A única companhia que lhe restava era a Alexandra,
a sua atual esposa, que não era a mãe biológica da menina, mas que permanecia ao seu lado nos dias em que a dor parecia impossível de suportar. Ainda assim, por mais amorosa que ela fosse, nada preenchia o vazio. Enquanto mexia no talher apenas para parecer ocupado, Antônio sentia-se como um sobrevivente que tinha perdido a guerra. Se ao menos soubesse onde ela estava, viva ou morta, pensou, respirando fundo para não deixar que as lágrimas o vencessem em público. Foi nesse instante que reparou numa menina frágil, descalça e com uma farda de limpeza manchada, que circulava entre as mesas. Levava um balde de plástico azul numa mão e uma vassoura na outra. Aproximava-se de cada cliente, inclinando ligeiramente a cabeça e repetindo, com uma voz quase suplicante: "Aceita uma limpeza por um prato de comida?" As pessoas desviavam o olhar. Alguns ignoravam-na. Outros abanavam a cabeça apressadamente, recusando. Antônio observou a cena em silêncio, com o coração apertado. A menina caminhava de mesa em mesa, a recolher apenas desprezo, até que finalmente se deteve diante dele. Os olhos grandes e castanhos ergueram-se com coragem, embora a voz tremesse. "Aceita uma limpeza por um prato de comida?" Antônio respirou fundo, tentando ser firme e amável ao mesmo tempo. "Não é preciso, querida. Está tudo limpo", respondeu ele, suavizando a recusa. A menina acenou em silêncio e começou a afastar-se. Foi então que o seu mundo estremeceu. Algo brilhou na orelha dela, chamando-lhe a atenção de forma quase cruel. Um pequeno brinco em forma de flor branca, idêntico ao que a Inês usava no dia em que desapareceu. O corpo de Antônio congelou. "Não, não pode ser", pensou, levando a mão à boca. O coração batia-lhe desbocado, como um alarme disparado no peito. A voz escapou-lhe sem controlo. "Espera, volta." A menina virou-se, assustada. Ele engoliu em seco e chamou o empregado de mesa. "Traga-lhe um prato do melhor que tiver." Fez-lhe sinal para que a menina se sentasse à sua frente. "Como te chamas?" perguntou, forçando um sorriso trêmulo. "Benedita", respondeu ela, e de seguida mergulhou no prato assim que a comida chegou, devorando-a com a pressa de quem não tem tempo a perder. Antônio observava-a com atenção. Cada gesto da menina despertava memórias adormecidas. A maneira de segurar no garfo, a forma de mastigar rápido, como se alguém lhe fosse tirar a comida a qualquer momento. Tudo aquilo magoava e reconfortava ao mesmo tempo. "E com quem moras, Benedita?" arriscou perguntar. "Com uma senhora. Ela cuida de mim desde que eu era muito pequenina." "Pequenina? Com que idade? Lembras-te de ter tido pais antes dela?" Indagou com a voz mais baixa, como se temesse a resposta. A Benedita parou um instante, limpou a boca com a mão e abanou a cabeça. "Não me lembro, só sei dela." O suor escorria pelas têmporas de Antônio. Ela não sabe de nada ou alguém a fez esquecer. Pensava, tentando manter a calma. "E essa senhora tem mais crianças em casa?" "Não, só eu. Ela diz que apareci lá um dia e nunca mais me fui embora." A inocência da resposta fez com que Antônio sentisse um calafrio, como se cada palavra fosse a peça de um quebra-cabeças macabro. A Benedita continuou a comer e Antônio não conseguia desviar os olhos do brinco. A memória daquele dia perseguia-o. A Inês a correr pelo jardim, o riso leve, o cabelo apanhado e o brilho da flor branca a baloiçar na sua orelha. O mesmo brilho que agora se refletia na menina à sua frente. Respirou fundo, tentando não se entregar à emoção. "Pode ser coincidência, tem de ser coincidência", repetia mentalmente, mas algo mais profundo, instintivo, gritava que não era. Quando a menina acabou de comer, recostou-se na cadeira com um suspiro de alívio. Olhou para Antônio com um sorriso tímido, os olhos cheios de gratitude. "Muito obrigada, senhor. Eu nunca como assim, a sério." Levantou-se, ajeitou a vassoura e o balde contra o seu pequeno corpo e acrescentou com educação: "Que Deus o abençoe. Tenho de ir agora." Inclinou-se ligeiramente em sinal de respeito e afastou-se devagar, deixando Antônio imóvel, com o coração despedaçado e a mente em alerta. Nessa noite, Antônio chegou a casa sem sentir os próprios passos. A imagem do brinco não lhe saía da cabeça, como se tivesse sido gravada a ferro e fogo na sua memória. Entrou no escritório, fechou a porta à chave e tirou das estantes os antigos álbuns de fotografias. As suas mãos tremiam ao folhear as páginas amareladas pelo tempo, até encontrar a foto que procurava.
A Inês, sorridente no jardim, a usar aquele mesmo brinco de flor branca. O coração de Antônio apertou-se. A respiração tornou-se curta. É o mesmo. Não pode ser coincidência. Mas, e se me estiver a enganar outra vez? Pensava, com os olhos cheios de lágrimas. Apoiou a testa sobre o álbum aberto, deixando que o peso da dúvida lhe caísse sobre os ombros. Lembrava-se de cada pista falsa, de cada chamada anônima que prometia respostas e acabava em nada. O medo de outra desilusão devorava a sua coragem. Mas, desta vez, havia algo diferente. Não era apenas informação vaga. Ele tinha visto a menina, tinha falado com ela, ouvido o seu nome, observado cada gesto e o brinco. Aquele brinco era uma peça impossível de ignorar. Impulsionado pela urgência, Antônio pegou no telefone e ligou a um detetive privado. A sua voz firme tentava disfarçar o desespero. Preciso que investigue uma menina chamada Benedita. Vive com uma senhora, mas não sei muito sobre ela. Vou dar-lhe a descrição e também o que descobri hoje. Do outro lado da linha, o profissional limitou-se a confirmar, prometendo respostas rápidas. Antônio desligou e, por um momento, apoiou-se na secretária, tentando controlar o coração descompassado. Depois, procurou refúgio em quem sempre estivera ao seu lado. Encontrou a Alexandra na sala, sentada no sofá com uma manta sobre os ombros, a ler em silêncio. Ao ver o marido, ela pousou o livro e ergueu o olhar atento. Antônio caminhou na sua direção como alguém prestes a desmoronar-se. Sentou-se ao seu lado e, com a voz embargada, relatou cada detalhe do que tinha vivido no restaurante. As suas mãos agitavam-se, os seus olhos brilhavam numa mistura de dor e esperança. Alexandra, tinhas de a ter visto. Era como olhar para a Inês, a maneira de ser, as respostas dela. E o brinco, meu Deus, o brinco era o mesmo. Cobriu o rosto com as mãos, deixando escapar um soluço contido. A Alexandra abraçou-o com delicadeza, acariciando-lhe as costas, tentando acalmar aquele turbilhão. Antônio, eu sei o quanto sofres, mas... E se não for ela? Disse, num tom suave, quase temendo as suas próprias palavras. Antônio afastou-se um pouco, olhando para ela com incredulidade. Não percebes, pois não? Senti algo, um chamamento. Não posso simplesmente virar as costas. A Alexandra suspirou, segurou as mãos dele entre as suas e insistiu. Tenho medo de te ver destroçado outra vez. Não suportarias outra decepção. Preciso que penses nisso. Por nós os dois. Fez-se silêncio. Antônio olhou para a mulher, reconhecendo a ternura no seu olhar, bem como o medo de que ele se magoasse no processo. No entanto, o seu coração já tinha sido capturado por aquela possibilidade. Por mais que a razão tentasse gritar, havia uma voz mais profunda, quase instintiva, que lhe dizia que não podia desistir. O silêncio entre Antônio e Alexandra naquela noite prolongou-se como uma sombra que não se dissipava. Ele não dormiu, dava voltas na cama, fechava os olhos e via o rosto da menina à sua frente, a mastigar apressadamente, com aquele brinco que ardia como um sinal divino. Quando a madrugada se arrastava, levantou-se e passou horas a olhar pela janela, como se o amanhecer pudesse trazer respostas. Passaram 2 dias até que, finalmente, o telefone tocou. Era o detetive, com a voz profissional e contida, mas carregada de algo urgente. Senhor Vilar, consegui uma morada. A menina vive numa casa simples na periferia de la cidade, com uma mulher chamada Cláudia. Antônio sentiu o sangue congelar-lhe nas veias. Cláudia. O nome soou como um fantasma do passado. Sem dizer nada à mulher, vestiu-se e saiu apressado. O carro parecia correr sozinho pelas ruas, e cada esquina aproximava-o de uma verdade que temia tanto quanto desejava. As suas mãos suadas apertavam o volante com força e os pensamentos atropelavam-se. Se for ela, se for mesmo ela, o que vou fazer? E se não for, como vou suportar mais uma queda? A memória da Inês a correr pelos corredores do antigo casarão voltava como um punhal, e com ela, a recordação do rosto da Cláudia, uma empregada discreta que trabalhava no casarão anos antes e que se tinha demitido dias antes do desaparecimento da Inês. A rua indicada era estreita, com casas humildes e paredes descascadas. Antônio estacionou o carro e permaneceu imóvel durante uns minutos, tentando respirar fundo. Quando finalmente bateu a porta,
O coração quase lhe explodiu. Bastaram alguns segundos para que se abrisse, e ali estava ela, a Cláudia. O tempo tinha passado, mas o olhar era o mesmo, agora mais marcado por uma tensão contida. A mulher arregalou os olhos, surpreendida por um instante, antes de tentar disfarçar com um sorriso forçado. Senhor Vilar, que surpresa, disse com voz vacilante. Antônio observou-a fixamente, sem lhe retribuir o sorriso. Surpresa, realmente é. Não esperava encontrar-te aqui. O tom estava carregado de desconfiança. A Cláudia desviou o olhar e abriu mais a porta, convidando-o a entrar. O ambiente cheirava a umidade, com paredes carregadas de silêncio. Antônio não perdeu tempo. E essa menina, a Benedita, desde quando é que está contigo? Perguntou num tom casual, quase disfarçado. A Cláudia pigarreou, cruzando os braços. Desde pequenina, desde que me lembro que ela está sempre comigo. A resposta saiu rápida, mas sem firmeza. E os pais dela nunca apareceram? Nunca perguntaram por ela? Insistiu Antônio, observando cada detalhe do seu rosto. Nunca. Nunca ninguém a procurou. Criei-a como se fosse minha, nada mais. A respiração de Cláudia estava agitada, e as suas mãos irrequietas. Estranho, uma menina assim, sozinha, e tu simplesmente acolheste-a. O seu olhar era penetrante. Eu não podia deixá-la sem ninguém. Fiz o que pude. O nervosismo dela transbordava, embora tentasse manter a calma. De repente, passos rápidos ecoaram no corredor e surgiu uma pequena figura. Senhor Antônio, exclamou Benedita com um brilho nos olhos, correndo para ele. O coração de Antônio apertou-se. A menina parecia feliz por vê-lo, como se aquele almoço tivesse sido a primeira faísca de calor humano em muito tempo. Antônio agachou-se, acolhendo-a com um carinho contido, passando os dedos pelo seu cabelo despenteado. Benedita, que bom ver-te outra vez. A menina sorriu, pousou o balde no chão e abraçou-o sem pedir licença. Entretanto, Cláudia observava a cena com um nervosismo mal disfarçado. Ela não parou de falar do senhor desde esse dia, comentou, tentando parecer descontraída. Mas Antônio percebeu o desconforto em cada palavra. O olhar dele percorria o espaço. Um canto com brinquedos velhos, bonecas sem braços, carrinhos enferrujados, fotografias rasgadas na parede, algumas com rostos riscados, e uma atmosfera de coisas guardadas há demasiado tempo, como segredos que se acumulam e apodrecem. Antônio respirava fundo, contendo a vontade de gritar todas as perguntas que ferviam dentro dele. Por que tu? Por que precisamente tu estás com esta menina? Onde a encontraste? O que aconteceu no passado? Mas conteve-se. Sabia que precisava de provas, não apenas de sentimentos. Enquanto Benedita sorria, aninhando-se ao seu lado, a certeza e a dúvida lutavam no seu peito. Cada detalhe daquela casa parecia gritar por respostas. E naquele ambiente carregado de memórias distorcidas, Antônio sentiu que estava mais perto do que nunca da verdade, mas ainda não tinha em mãos mais do que fragmentos, sinais soltos, e a sensação de que Cláudia escondia mais do que aquilo que mostrava. O seu coração, no entanto, já sabia. O enigma estava longe de terminar. Antônio saiu daquela casa com o coração em chamas. A imagem de Cláudia, nervosa e esquiva, só reforçava a sensação de que havia segredos escondidos entre aquelas paredes. Mas o que realmente o perseguia era o sorriso de Benedita, a forma como se aninhava sem medo ao seu lado, como se existisse entre eles um laço silencioso, inexplicável. No carro, estacionado a alguns metros dali, apoiou a testa no volante e sussurrou para si mesmo. Preciso de ter a certeza, não posso viver apenas de sinais. O eco daquela frase acompanhou nos dias seguintes, até que a ideia de um teste de ADN se tornou inevitável. Ainda assim, como poderia pedir tal coisa a uma criança? Como dizer-lhe que talvez fosse a sua filha desaparecida? O peso dessa revelação seria insuportável para alguém tão pequenina. Então, idealizou outra forma de a convencer. Quando a reencontrou e a convidou para dar um passeio, esperou pelo momento certo. Comprou-lhe roupa nova, sandálias coloridas, uma boneca que ainda cheirava a plástico acabado de abrir. Benedita arregalava os olhos de espanto a cada presente, como se o mundo nunca lhe tivesse oferecido tanto. Tu mereces tudo isto, Benedita, disse ele, sorrindo,
enquanto por dentro se debatia entre a culpa e a esperança. Num dos dias seguintes, levou-a a tomar o pequeno almoço a uma pastelaria do bairro. Enquanto ela molhava o pão no leite quente, Antônio observava-a, ensaiando as palavras, até que respirou fundo e começou. Sabes, Benedita, conheço um médico muito bom, ele ajuda os meninos a manterem-se fortes e saudáveis. Estava a pensar. Talvez fosse bom fazeres algumas análises, só para termos a certeza de que está tudo bem. O tom era leve, quase distraído. Benedita hesitou por um instante. Olhou para ele com estranheza, mas depois encolheu os ombros. Se o senhor acha que é bom, eu vou. A resposta simples trouxe-lhe lágrimas escondidas aos olhos. Ela confia em mim. Mesmo sem saber quem eu sou na verdade, confia. A caminho da clínica, Antônio tentava controlar a respiração, com o peito apertado pelo nervosismo. Por fora falava de coisas banais. Perguntava-lhe se gostava de brincar na rua, se tinha amigos, se ia à escola. Cada resposta era curta e revelava mais vazio do que infância. Eu brinco quase sempre sozinha. A senhora que cuida de mim não quer muito que eu saia. As palavras dilaceravam-no por dentro e ele apertava o volante com força, tentando disfarçar a raiva e a dor. Na clínica, apresentou Benedita como sua afilhada. Explicou à recepcionista que queria um check-up completo, aproveitando para pedir discretamente o teste de ADN. Enquanto preenchia os papéis, sentia o coração bater-lhe na garganta. Benedita, alheia a tudo, observava curiosa os corredores brancos, o cheiro a álcool e a desinfetante. Vai doer? Perguntou baixinho, ao ver a agulha. Antônio agachou-se à frente dela, segurou-lhe as mãozinhas e disse, só um bocadinho, como a picada de uma formiga, mas depois vais ficar mais forte do que nunca. O seu sorriso era encorajador, embora o coração estivesse feito em pedaços. Nos dias seguintes, Antônio começou a dedicar mais tempo a Benedita. Ia buscá-la algumas tardes, organizava passeios no parque, levava ao cinema no centro da cidade ou cozinhava pratos simples quando a convidava para almoçar. Ainda assim, a menina regressava sempre à casa de Cláudia, onde continuava a viver. O vínculo que se criava entre eles crescia no espaço das horas partilhadas, e era nesses instantes que Antônio percebia o quanto aquela presença lhe aquecia a alma. Alexandra observava-o de longe, em silêncio, dividida entre a ternura e a preocupação. Benedita, pouco habituada a gestos de carinho, demorava a reagir. Às vezes, parecia não acreditar que merecia aquilo, mas, pouco a pouco, ia se entregando. Deixava bilhetinhos rabiscados a Antônio, que lhe entregava em mão no final de cada encontro, com desenhos de corações e a palavra obrigada. Outras vezes, ao despedir-se, os olhos dela enchiam-se discretamente de lágrimas, como se temesse perder aquele carinho recém-descoberto. Antônio abraçava-a com firmeza, sussurrando-lhe, não estás sozinha, pequenina, nunca mais vais estar sozinha. E no mais profundo do seu coração, a linha tênue entre a esperança e a paternidade começava a esbater-se. Após alguns dias de uma espera sufocante, em que cada hora parecia arrastar-se como um peso insuportável, finalmente chegou o resultado do teste. O envelope em cima da mesa parecia pesar toneladas. Antônio olhava para ele como quem enfrenta uma sentença. As suas mãos trêmulas hesitavam em rasgar o papel, mas o seu coração ia palpitava com um pressentimento terrível. Quando finalmente ganhou coragem, tirou a folha e leu. As letras dançavam diante dos seus olhos, mas não deixavam margem para dúvidas. Não havia qualquer vínculo biológico entre ele e Benedita. Faltou-lhe o ar. O chão abriu-se. O mundo desabou em silêncio. Encostou-se à cadeira, com os olhos fixos no teto, tentando conter o grito que lhe subia pela garganta. Não, não pode ser. Deve haver algum erro. Enganaram-se no teste. Tem de ser isso. A certeza que tinha alimentado nos últimos dias desfazia-se agora cruelmente. A lembrança do brinco, das respostas da miúda, da forma como ela lhe sorria. Tudo parecia uma armadilha do destino, uma ilusão criada apenas para lhe dilacerar ainda mais o coração. Antônio apertava a folha contra o peito, como se pudesse esmagar a verdade até que ela desaparecesse. As horas passaram e ele não se moveu. O telefone tocava, chegavam mensagens, mas nada o tirava daquele estado de choque. Quando Alexandra entrou na sala, encontrou-o ali pálido,
com o papel amarrotado entre os dedos. Antônio, é o resultado? Perguntou com cautela. Ele apenas acenou com a cabeça, com a voz embargada. Não é ela. Não é a minha filha. Alexandra aproximou-se e abraçou-o, mas em vez de consolo, havia naquele gesto uma espécie de alívio contido. Meu amor, agora podes deixar isto para trás. Já chega de sofrimento. Não podemos viver agarrados a um fantasma. Ela acariciava-lhe o cabelo, como quem queria trazê-lo de volta à normalidade. Mas as suas palavras, em vez de acalmarem, feriam como lâminas. Antônio afastou-a, olhando-a com os olhos cheios de lágrimas. Não percebes? Eu vi-o nos olhos dela. Senti-o. Cada fibra do meu corpo me dizia que era a Inês. Como posso simplesmente desistir? Alexandra insistiu, quase suplicando. Tenho medo de te ver ainda mais destroçado. Não aguentarias outra queda. Tens de aceitar. Antônio levantou-se bruscamente, com o olhar firme, apesar das lágrimas que lhe corriam pelo rosto. Não vou aceitar. O teste diz que não é minha filha de sangue, mas o meu coração diz-me que ela sabe de alguma coisa. Sinto que esta miúda é a chave. Não me peças para lhe virar as costas. Não o vou fazer. Caminhava de um lado para o outro, com o papel ainda amarrotado nas mãos, como se fosse a prova de uma injustiça. Cada passo ecoava no chão da sala, pesado, doloroso. A imagem de Benedita vinha-lhe à mente. Os seus olhos agradecidos, os bilhetinhos rabiscados, o abraço apertado, não importava o que a ciência dissesse, ele não a podia descartar. Se não é a minha filha, então quem é? De onde veio? E por que razão estava com a Cláudia? As perguntas devoravam-no, transformando a dor em obstinação. O coração de Antônio já não conhecia descanso. A dor do resultado ainda latejava na sua mente, mas a obstinação crescia como uma chama que nada conseguia apagar. No fundo, sabia que aquele pedaço de papel não encerrava a história. Pelo contrário, era apenas mais um degrau na escada tortuosa que o levaria à verdade. A Benedita não é minha filha de sangue, mas é impossível que esteja nesta história por acaso, repetia para si mesmo, enquanto conduzia pela noite vazia rumo à casa de Cláudia. O vento cortava pelas janelas entreabertas, misturando-se com o suor frio que lhe corria pela nuca. Ao bater a porta, Cláudia demorou mais tempo do que da vez anterior. Quando finalmente abriu, o seu rosto revelava surpresa e desconforto. Senhor Vilar, outra vez? Tentou disfarçar, mas a voz trêmula já traía o seu nervosismo. O Antônio entrou sem esperar por um convite, com os olhos a faiscar. Chega de rodeios, Cláudia. Quero a verdade. A firmeza do seu tom de voz fez a mulher empalidecer. A Benedita, que brincava no corredor, correu para abraçar o Antônio, mas ele não conseguiu retribuir. Não queria que a menina presenciasse o confronto. Vai brincar um bocadinho lá fora, querida. Depois já falo contigo, disse, acariciando-lhe o cabelo antes de a mandar de volta para o quintal. O silêncio que se instalou entre os dois adultos era quase palpável. O Antônio olhava-a fixamente, como se pudesse arrancar-lhe a verdade sem precisar de palavras. A Cláudia respirava com dificuldade, andando em círculos pela sala. Não sei do que é que o senhor está a falar, tentou dizer, mas a voz falhou-lhe. Não brinques comigo, Cláudia. Tu trabalhaste na minha casa, conheceste a Inês e dias antes de ela desaparecer, despediste-te. Achas mesmo que isso se pode esquecer? O tom do Antônio era duro, cada sílaba um golpe de martelo que fazia a mulher tremer. A Cláudia fechou os olhos, levou as mãos ao rosto e começou a chorar. O choro era contido, como o de alguém que carregava aquela culpa há anos. Eu não queria, juro que não queria, mas ela ofereceu-me dinheiro. Eu estava desesperada e aceitei, sussurrava, com a respiração ofegante. O Antônio aproximou-se, com a voz firme, mas embargada pela dor. Então diz, onde é que está a minha filha? O que é que lhe fizeste? A Cláudia levantou o olhar avermelhado pelas lágrimas e soltou as palavras como quem arranca espinhos da garganta. Não fui eu. Eu só obedeci. Foi a Alexandra, a sua esposa. A revelação atingiu o Antônio como um raio. Ficou imóvel, com as pernas a fraquejar. O quê? Sussurrou, incrédulo. Ah, Alexandra? O nome saiu-lhe como veneno. A Cláudia acenou com a cabeça, a soluçar. Ela procurou-me.
Disse que já não suportava ver-te viver em função da Inês, como se mais nada existisse. Disse que era apenas uma sombra e que precisava de a tirar do caminho. Prometeu pagar-me se a ajudasse. E eu cedi. Não tive coragem de recusar. O Antônio levou as mãos à cabeça, sentindo o chão desaparecer debaixo dos pés. O rosto da mulher veio-lhe à memória. O abraço aparentemente protetor, as palavras doces que tentavam sempre afastá-lo das buscas. Agora tudo fazia sentido, de uma forma cruel. E o que é que fizeste depois? Onde é que puseste a minha filha? A sua voz voltou a erguer-se, carregada de desespero e fúria. A Cláudia chorava, abanando a cabeça. Eu não aguentei. Depois de a levar, não consegui continuar com aquilo. A minha consciência devorava-me. Então, deixei a Inês com uma mulher isolada que acolhia crianças fora do sistema. Ela vivia afastada de tudo, quase isolada. Disse a mim mesma que ela estaria segura, mas nunca mais lá voltei. No entanto, o olhar perdido da Cláudia revelava mais. Para manter as aparências, para justificar ter uma criança sob o seu cuidado, acabou por acolher a Benedita quase como um substituto silencioso, preenchendo o vazio deixado pela ausência de Inês. O Antônio agarrou-a pelos ombros, com os olhos transbordando de dor. Tiraste-me tudo, tudo, gritou, sentindo a garganta arder. A Cláudia caiu de joelhos, suplicando. Eu perdi-me, senhor Vilar. Deixei-me comprar, fui fraca. E depois tentei compensar, trazendo outra menina para junto de mim, mas não soube proteger a Inês. A fúria do Antônio explodia por dentro, mas, ao lado dela, surgia um vislumbre de esperança. A sua filha estava viva em algum lugar, e a Benedita, de alguma forma, era a chave que o levaria até ela. Naquele instante, o desespero deu lugar a uma nova força. Sabia que não podia parar ali. O enigma estava apenas a começar a desvendar-se, revelando um crime tecido pelos ciúmes, pelo dinheiro e pela sombra que a Alexandra carregava no coração. A dor ainda ardia, mas agora havia um rasto, e o Antônio jurou a si mesmo que seguiria cada pista até encontrar a filha. Custasse o que custasse. O Antônio já não tinha paciência para meias palavras. A revelação da Cláudia era um punhal na sua alma, mas ele sabia que precisava de algo concreto. Onde é que ela está? Perguntou, seco e direto. A mulher, entre soluços, deu indicações vagas, mencionando um caminho de terra batida, uma casa escondida entre as árvores, um lugar esquecido pelo mundo. Foi o suficiente para o Antônio pressionar mais uma vez. A Benedita, que ouvia tudo em silêncio, levantou a sua voz tímida. Eu conheço esse sítio. Já ouvi a senhora falar de lá. Ele olhou para ela, surpreendido, e antes que pudesse dizer alguma coisa, ela completou com firmeza. Eu vou consigo. Quero ajudar. O Antônio e a Benedita viajaram durante toda a madrugada, e quando o dia começava a amanhecer, o carro do Antônio parou diante de uma quinta isolada. O sol da manhã filtrava-se entre as árvores altas, lançando reflexos dourados sobre o alpendre de madeira que estalava com o vento. O silêncio ali era denso, quase sufocante, interrompido apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo sussurro das folhas. O Antônio saiu do carro com as pernas a tremer, sentindo o coração bater descompassado no peito. A Benedita caminhava ao seu lado, segurando-lhe a mão com força, como quem sabia que ele não aguentaria enfrentar aquilo sozinho. Foi então que a viram. Uma figura pequenina surgiu, escondida na sombra do alpendre. O cabelo comprido, solto e despenteado, caía-lhe sobre o rosto. A roupa era extremamente simples, quase gasta, mas nada disso importava. Os olhos, mesmo à distância, eram os mesmos que o Antônio guardava na memória. Os olhos da Inês. Por um instante, o tempo parou. Ele levou a mão à boca, sufocado pela emoção. Inês, minha filha, sussurrou, com a voz embargada. Mas a menina recuou. O medo invadiu-lhe a expressão, como um pequeno animal encurralado diante de um desconhecido. Deu 2 passos atrás, com os lábios a tremer, e os olhos marejados de lágrimas denunciavam a sua confusão. O Antônio levantou lentamente as mãos num gesto de paz, mas não se atreveu a avançar. O peito ardia-lhe com a vontade de correr e de a abraçar, mas temia assustá-la ainda mais. Ficou ali parado, a chorar em silêncio,
suplicando com o olhar. A Benedita, ao seu lado, observou a cena com uma madureza que não correspondia à sua idade. Respirou fundo, largou a mão do Antônio e deu alguns passos em frente. A sua voz suave quebrou o silêncio pesado. Não tenhas medo, ele é o teu pai. A Inês abanou a cabeça, encolhendo os ombros, com as lágrimas a correr-lhe pelo rosto. A Benedita insistiu, aproximando-se mais, com a calma da sua voz a funcionar como um bálsamo. Eu também achava que estava sozinha, mas ele salvou-me. Ele cuidou de mim e nunca deixou de procurar-te. As palavras ecoaram no ar, entrando como sementes no coração ferido da Inês. A menina apertava as mãos contra o peito, respirando depressa, tentando resistir. O Antônio observava-a, imóvel, incapaz de conter as lágrimas que lhe corriam livremente pelo rosto. A Benedita deu o passo final, ficando mesmo em frente à menina assustada. Tocou-lhe na mão com delicadeza, com a ternura de quem compreende a dor do abandono, e sussurrou: ele procurou-te durante todo este tempo. Não fujas dele. Corre para ele. Agora é a tua vez. O silêncio pareceu eterno, até que algo dentro da Inês cedeu. Primeiro, os lábios tremeram-lhe. Depois os pés hesitaram e, de repente, como se todas as barreiras desabassem de uma só vez, soltou as mãos do peito e correu. Correu para o homem que a esperava há anos. O Antônio abriu os braços num impulso desesperado e acolheu-a, apertando-a contra o peito. Chorava convulsivamente, soluçando, enterrando o rosto no cabelo da filha. Minha filha e meu amor, eu sabia que estavas viva, repetia, como se precisasse de convencer a si próprio. A Benedita permaneceu a poucos passos, com os olhos cheios de lágrimas e o coração leve. Um sorriso tímido desenhou-se no seu rosto ao presenciar o reencontro. Aquele abraço não era apenas de pai e filha, era o renascimento de uma vida, a recuperação de uma esperança que o tempo tentara destruir. O Antônio, sem largar a Inês, estendeu o braço livre e puxou também a Benedita para si. Agora eram três, unidos pelo destino e por um amor que não precisava de explicações, e, naquele instante, o mundo inteiro parecia ter finalmente encontrado o seu lugar. A cidade parecia respirar em sintonia com a notícia. O caso que durante anos estivera oculto nas sombras, vinha agora a lume com estrondo. O Antônio, acompanhado pelas autoridades, levou a Cláudia até a esquadra. A sala, iluminada por luzes frias, contrastava com a tensão que palpitava no ar. Do outro lado da mesa, a Alexandra foi conduzida algemada, ainda tentando manter uma postura elegante, mas os seus olhos, antes frios e calculistas, estavam agora desorbitados de fúria e desespero. Isto é um absurdo, gritava, contorcendo-se na cadeira de metal. Fiz tudo por amor, tudo por nós. A sua voz ecoava, mas não encontrava eco nos rostos sérios dos polícias. O Antônio permanecia de pé, imóvel, observando-a como quem encara um desconhecido. A Alexandra, entre lágrimas, atirou-se para a frente, tentando aproximar-se dele. Tu nunca olhaste para mim. Ela era tudo. Só vias a Inês. Eu só queria ser alguém para ti. Cada palavra era um golpe, mas já não tinha força para o magoar. O Antônio, com a respiração pesada, deixou-a falar. O peso das algemas nos pulsos dela era o retrato perfeito do que o ciúme tinha construído. O silêncio dele era mais cortante do que qualquer resposta. Apenas uma lágrima lhe corria pelo rosto, não por um amor perdido, mas pela tragédia de ter vivido ao lado de alguém capaz de semelhante crueldade. A Cláudia, por sua vez, estava na mesma sala, mas num contraste absoluto. Ao contrário da fúria da Alexandra, ela chorava inconsolavelmente, com o corpo encolhido como se quisesse desaparecer. Perdoe-me, Sr. Vilar. Perdi-me. Fui fraca. Aceitei o dinheiro e entreguei o que de mais precioso o senhor tinha. Não a soube proteger. As suas palavras eram um lamento interminável, uma confissão carregada de arrependimento tardio. O Antônio olhou-a. A dor ainda ardia nos seus olhos, mas a sua voz saiu firme, quase solene. O perdão talvez chegue, Cláudia. Talvez um dia. A pausa pesou na sala. Mas a justiça tem de vir primeiro. Estas palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença, e a Cláudia soluçou ainda mais alto, compreendendo que nada poderia apagar o que tinha feito. A Alexandra, no entanto, continuava a debater-se.
Fiz isto porque te amava. Nunca o notaste. Nunca me deste valor. A sua voz soava cada vez mais histérica enquanto os polícias a seguravam. O Antônio observava-a com frieza e tristeza, como se visse pela primeira vez o verdadeiro rosto de quem tinha partilhado a vida com ele. Isso não é amor. A frase saiu baixa, mas foi o suficiente para a silenciar por um instante. O amor não destrói. O amor não rouba. O amor não prende uma criança inocente. Naquele momento, a diferença entre as duas mulheres era abismal. Uma, consumida pelos ciúmes, gritava tentando justificar o injustificável. A outra, despedaçada pela culpa, chorava procurando algum vestígio de perdão. O Antônio, porém, já não se deixava comover. O seu coração estava noutro lugar, com a Inês, que tinha voltado para os seus braços, e com a Benedita, que se tinha tornado a ponte para o milagre que parecia impossível. E enquanto as algemas tilintavam, ele sabia que finalmente a justiça começava a fazer-se notar. Os dias que se seguiram foram como um renascimento. A dor da prisão, os gritos da Alexandra, os soluços da Cláudia. Tudo isso lhe aparecia distante, como ecos de um pesadelo do qual o Antônio finalmente tinha acordado. O casarão silencioso, antes dominado pelas sombras, agora enchia-se de vozes infantis. A Inês corria pelos corredores, redescobrindo a sua própria casa como se fosse um mundo novo. A Benedita, tímida ao início, deixava-se levar pelas gargalhadas da amiga, e a pouco e pouco, o medo que a tinha acompanhado toda a vida começava a dissipar-se. Numa manhã solarenga, o Antônio chamou a Benedita ao seu escritório. A menina entrou devagar, com um olhar curioso, ainda a abraçar a boneca velha que nunca largava. Ele ajoelhou-se à frente dela, com os olhos rasos de lágrimas e a voz trêmula de emoção. Benedita, tu devolveste-me a minha filha. Trouxeste a esperança que achei que tinha perdido para sempre. Quero dar-te o que nunca tiveste. Um pai. Aceita ser minha filha? O silêncio invadiu a sala. A Benedita estremeceu, com as lágrimas a brotarem sem que as conseguisse conter. Mas, eu não sou nada sua, disse baixinho, quase envergonhada. O Antônio sorriu com ternura, limpando-lhe o rosto com as próprias mãos. É verdade, não és minha filha de sangue, mas és minha filha de coração. E às vezes o coração fala mais alto do que qualquer ADN. A menina atirou-se aos seus braços, soluçando entre palavras confusas de gratidão. Sim, eu aceito, papá. Eu aceito. Poucos dias depois, a adoção foi oficializada. Com o documento nas mãos, o Antônio chorou ao ver o novo nome, Benedita Vilar. A Inês, de mãos dadas com ela, celebrou como se tivesse ganho uma irmã de verdade. As duas corriam pelo quintal, pintando o chão com gizes de cores, deixando roupa no estendal e gargalhadas espalhadas pelo ar. O que antes era apenas um casarão imponente tinha se tornado, finalmente, num lar. Numa noite tranquila, o Antônio reuniu as meninas à mesa. A comida era simples, arroz, feijão e frango assado, mas tinha um sabor que riqueza nenhuma poderia comprar. A Inês, com a sua curiosidade de sempre, inclinou-se e perguntou: Papá, achas que agora vamos ser felizes? O silêncio reinou por um instante. O Antônio olhou para elas com o coração a transbordar e respondeu com a voz embargada: A felicidade não é ter tudo, é ter-vos a vocês. As meninas sorriram e naquele momento não havia passado sombrio, nem dor, nem perda que pudesse roubar aquela cena. A Benedita encostou a cabeça no ombro da Inês, como quem finalmente encontrava um porto seguro. O Antônio observava-as, sentindo-se completo pela primeira vez em muitos anos. Lá fora o vento soprava suave, levando os restos de uma história de ciúmes e tragédia, e trazendo em troca a certeza de um futuro no qual o amor era a única herança verdadeira. E assim, naquela mesa simples, sob a luz amarelada da cozinha, uma nova família consolidava-se. Não era feita apenas de laços de sangue, mas de escolhas, de coragem e de um amor que sobreviveu à escuridão. E para o Antônio, que um dia achou ter perdido tudo, esse era o milagre mais épico e inesquecível da sua vida. Se gostaste deste conteúdo, não te esqueças de subscrever o canal para veres mais vídeos como este. Deixa o teu gosto para nos apoiar e ativa as notificações para não perderes nenhuma novidade. Isso ajuda-nos a continuar a criar o melhor para ti. Até ao próximo!